Agora, o quadro Bastidores. A redução de valores e bloqueio de recursos da União para as universidades federais levantou um debate nacional sobre a possibilidade de haver prejuízos severos ao funcionamento das instituições e ao avanço de pesquisas no país. Bom, com a mudança do governo federal, a perspectiva é de reavaliação e de resgate de investimentos no setor acadêmico. Para falar sobre a situação da Universidade Federal nesse contexto, está conosco o reitor Natalino Salgado. Bom dia, reitor. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Cambola. É um prazer grande estar aqui. Já cumprimento todos os ouvintes aqui da Mirante. Estamos à disposição. Obrigado, reitor. Um prazer recebê-lo. Na gestão passada, como falamos, teve essa série de cortes, né, de recursos para as universidades federais. Em que essa redução de recursos afetou a Universidade Federal do Maranhão, reitor? Olha, nós temos tido cortes ao longo do tempo, né? Isto começou em 2014, mas nos últimos 4, 5 anos nós tivemos um corte substancial que afetou consideravelmente a rede federal de ensino. Uhum. E isso comprometeu a assistência estudantil, as pesquisas, infraestrutura de laboratório, né? Mas também a manutenção da nossa, né, do nosso parque de ensino industrial, de prédios e tudo, e também continuidade daquelas obras que as universidades estavam desenvolvendo no processo de expansão que nós fizemos nas nossas instituições. Então, para fazer a gestão da universidade, a gente tem que fazer um malabarismo grande, implementar boas práticas de gestão para você aprender e lidar com poucos recursos, né? E não parar as atividades. E não parar as atividades. E foi o que nós fizemos, né? E pegamos ainda quando nós estávamos fazendo o planejamento para reestruturar, modernizar a nossa universidade, fomos, né, surpreendidos com a pandemia. A pandemia foi um baque grande, porque comprometeu substancialmente o ensino e nós tivemos que nos reinventar. Mas essa reinvenção, nós conseguimos nos superar, porque a universidade se uniu. Logo no primeiro instante, nós fizemos uma paralisação de 2 meses, decretamos, mas foi a primeira paralisação nós fizemos aqui no Estado, mas retomamos com planejamento, fizemos pesquisas, conseguimos identificar que tinha a exclusão digital dos nossos alunos, aí nós ofertamos tablets, chips, né, de internet e criamos uma diretoria nova de tecnologia educacional, para poder capacitar aluno e professor de um novo momento, para usar a tecnologia em AD e fazer um formato híbrido, mas isso, investimos muito em TI, nessas tecnologias, tivemos que adquirir, já que nós não poderíamos fazer esse estudo prático, por exemplo, em anatomia, para os nossos alunos na área, né, de saúde, médica, principalmente. Nós adquirimos softwares, importamos, que são os melhores softwares que se aplica hoje nas melhores universidades do mundo, e com isso nós até modernizamos, porque esse software de anatomia, você consegue ter um ambiente virtual tão próximo, né, do que você tem na prática do dia a dia. Uhum. Então, assim, nós fomos nos superando, né, nessa área, e conseguimos algumas parcerias para retomar as nossas obras. Às vezes, as grandes dificuldades que nós temos, às vezes, é a empresa. Para você ter uma ideia, a nossa biblioteca, ela tem empenhado 5 milhões de reais há 4 anos. E nós estamos na 4ª empresa, porque ela ganha licitação, não dá continuidade, aí tem a briga judicial, afasta, aí tem uma defasagem, você tem que refazer a licitação. Isso recursos vão sendo investidos, né? São investidos. E nós tivemos agora o apoio da bancada maranhense, né, com 5 milhões de uma emenda impositiva. Nós vamos concluir a biblioteca, nós estamos com uma empresa nova hoje, trabalhando, iniciou há uma semana, e eu não tenho dúvida em relação a isso. Nós temos, por exemplo, a antiga fábrica Cioge, né, onde vai funcionar o Museu de Arqueologia e o curso de Arqueologia, e nós já fechamos o convênio com a Petrobras, de 9 milhões de reais, e a licitação já foi aberta essa semana. Reitor, justamente falando sobre investimentos e recursos, o novo governo ele já sinaliza retomar com os investimentos suspensos e também ampliar os recursos para as universidades públicas.
O senhor já teve contato com a nova cúpula do Ministério da Educação? Quais são as perspectivas para a UFMA este ano? As perspectivas são boas, alentadoras, porque tem uma percepção clara do compromisso do governo para poder investir na educação como princípio básico, né, de cidadania e desenvolvimento do nosso país. Nós tivemos na posse de vários ministros, incluindo o ministro da Educação. O discurso é muito propositivo. Nós temos hoje um ministro muito qualificado, que tem uma liderança política, foi ex-governador do Ceará, né, reeleito, que tem bons indicadores na área da educação e tem compromisso, né, em atender as demandas da nossa, que são grandes da educação. Nós temos defasagem desde a remuneração das bolsas de pós-graduação, via CAPES, temos defasagem na assistência estudantil, retomada das obras, da continuidade das obras que estão paralisadas no Brasil inteiro, né? A nossa universidade talvez seja uma das que tem menos obras para serem concluídas e nós já temos conseguido avançar com uma engenharia interna e apoio de outras instituições. Então, as perspectivas são boas, né? E fomos também convocados, não só pelo ministro da Educação, mas pelo presidente da República, o presidente Lula. Tivemos uma reunião grande no Palácio, né? Porque é um hábito do presidente. Nós tivemos uma experiência em 2007 até 2014, entendeu? Em que nós tínhamos reuniões frequentes, né? E essas reuniões permitiam um diálogo. E justamente esse diálogo com o presidente é que nós conseguimos cobrar deles e colocou em prática a criação daquela empresa EBSER, que é uma estatal pública, para gerenciar os nossos hospitais universitários, e é uma empresa bem sucedida, talvez seja a terceira maior empresa hoje que emprega e dá sustentabilidade e boas práticas. Tanto que o nosso hospital universitário, ele atravessou incólume nesse período da pandemia e conseguiu, inclusive, flexibilizar, contratar mais funcionários e atender demandas da pandemia. Então, lá ele assumiu o compromisso de investir mais recursos na pesquisa, nas bolsas, na assistência estudantil. Então, é promissor e nós saímos lá conscientes de que possamos agora entrar numa fase boa, viu? Reitor, durante a pandemia, o EAD, o ensino à distância, ele ganhou um protagonismo, mas no início também houve muita resistência, as pessoas não tinham acesso, o senhor falou ainda há pouco sobre isso. Houve uma evasão escolar, houve uma evasão universitária muito grande, assim, alguns estudantes se afastaram da universidade. Qual é a realidade hoje nesse sentido? Olha, isso existiu, né? Mas o impacto nas universidades federais foram bem menores, né? Nós tivemos mais no ensino básico, né? No ensino, sobretudo no ensino médio. Mas nas universidades nós conseguimos contemporizar porque passamos a capacitar e dar suporte especialmente para nossos alunos. O nosso grau de evasão foi muito pequeno na nossa universidade. Eu diria que é praticamente desprezível, porque nós passamos a utilizar antecipação de formatura e processo de aceleração. Tem aluno brilhante que ele não precisa ficar 4, 5 anos na universidade. Ele pode encurtar 1 semestre, 2 semestres, e nós começamos a acelerar esse processo. Para você ter uma ideia, e houve também um atraso na formação desses professores, desses alunos. Porque o calendário ficou atrasado nas universidades. Hoje nós temos universidades que têm, às vezes, 3 semestres de atraso. Hoje nós somos 69 universidades federais. Só 9 conseguiram fechar o calendário o ano passado. Então a universidade eu diria que a que conseguiu melhor, entendeu, essa ultrapassagem da pandemia e ter um calendário organizado, e nós fechamos o ano de 2022. Nós vamos iniciar o primeiro semestre agora no dia 20 de março de 2023. Sim. Então nós não temos calendário atrasado. Somos poucas universidades estão nessa situação. Isso se deve a uma cooperação interna, um diálogo entre os 3 segmentos da nossa universidade. E nesse período nós modernizamos muito a instituição. Justamente a gente vai falar sobre o EAD, que tem sido incorporado em muitas instituições nas universidades federais. Como é que esse modelo pode ser e vai ser utilizado aqui na UFMA? Existe uma perspectiva para ampliar o ensino remoto?
Existem regulamentos, né, em relação a EAD, você pode utilizar até 40%, né, sendo que nas áreas de saúde praticamente é impossível você utilizar, porque requer muita prática médica e vivência com o paciente, no aprendizado dos nossos alunos. Então, tem normas para isto, mas existe essa flexibilização e a universidade tem hoje resoluções que nós implementamos que quando você tem um surto, porque a pandemia ainda ela não acabou. Então, no último semestre do ano passado, nós tivemos um novo surto. E eu não tive que mexer em nada em resolução, paralisar a universidade. Aí nós demos liberdade acadêmica. Então, cada centro, aquela unidade que teve um surto ali de um professor, um aluno, ele paralisa ali 10 dias e retoma. E com isso nós aprendemos a conviver sem impacto e prejuízo educacional. Nós já estamos hoje, chegamos ao final do ano praticamente com 100% presencial, mas utilizando essa metodologia que veio para ficar. A pós-graduação é muito utilizada, as bancas que se fazem a nível internacional. Como nós desenvolvemos essa tecnologia na universidade, nos cursos que nós fazemos em EAD, hoje a gente atinge quase todos os municípios brasileiros e temos 1.500, né, alunos matriculados na nossa instituição. Hoje nós somos uma referência nacional nessa área. Reitor, rapidamente, para a gente encerrar, o nosso tempo já está finalizando. Mas eu queria falar um pouco rapidinho sobre a questão da interiorização da universidade. Todo esse processo, a questão da pandemia, corte de recursos, afetou o trabalho na UFMA nos campi do interior. São 8 no interior, não é isso? São 8. São 8, mais o 9 com o campus da UFMA. E tem alguma perspectiva de ampliar os cursos no interior também? Olha, nós fizemos eu diria que naqueles 2 primeiros mandatos, de 2007, né? A 2015, nós fizemos a maior, talvez a primeira interiorização da nossa instituição. E ela foi uma expansão fantástica. Hoje nós temos uma força de trabalho de professores altamente qualificados e produtivos no continente. E, portanto, nós damos acesso aos nossos alunos. Eu vim de Cururupu para fazer medicina aqui. Hoje eu tenho curso de medicina em Pinheiro, tenho em Imperatriz. Afetou muito pouco, né? E o impacto é muito positivo. E nós estamos trabalhando ainda com esse polos tecnológicos para Alcântara, para Pinheiro, na área de pesca. Nós temos grandes projetos, por exemplo, em Alcântara, trabalhando com nanosatélite, micro-redes, fazendo parcerias público-privada com grandes empresas internacionais, com a InnoSpace coreana. Olha, a universidade tem produzido muito, tem grandes parcerias. A nossa pós-graduação deu um salto de qualidade, né? O professor Fernando Carvalho, que é nosso pró-reitor, tem dedicado muito a isto. Hoje nós temos mais de 60 programas de pós-graduação. Nós saímos de um doutorado, temos hoje 15, estamos com 5 projetos na casa para aprovação. Nós temos uma massa crítica na universidade que permite nós enfrentarmos essa dificuldade e superar. Então a universidade hoje ela é muito pujante, produtiva e nós conseguimos sair quase que ileso dessa pandemia. Reitor, muito obrigado. Esses assuntos vão ficar para uma próxima conversa, porque abriu aí um leque para a gente conversar sobre muitos assuntos da universidade. Muito obrigado, reitor Natalino Salgado, reitor da UFMA, por nossa conversa esta manhã. Eu que agradeço e estamos à sua disposição aí. Obrigado, reitor.